Bem-vindos ao podcast Autocom. Essa é uma série especial que comemora os 25 anos da Autocom, o mais importante evento de tecnologia voltado para o varejo e automação comercial da América Latina. É um prazer para nós, ConnectCast, fazer parte desse projeto. E para contar essa experiência ao longo desses anos, neste terceiro dia eu tenho dois convidados muito especiais. Doutora Aline Neto, doutora Lúcia Correia, do GT Tributário da FRAC. Pô, que honra, gratidão, sempre estar falando aqui com vocês, seja no nosso estúdio no podcast, seja aqui na Autocom, me engrandece muito e sou fã do trabalho de vocês, pode ter certeza que a importância que vocês têm dentro da FRAC, ela é espetacular. E mediante a isso, queria saber de vocês, nesses 25 anos de Autocom, que há de contribuição nessa área tão importante que vocês atuam dentro da FRAC? Perfeito, Juliana. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui novamente a disponibilidade, a presença aqui, o convite, dando continuidade à nossa conversa, né, no primeiro podcast que fizemos sobre reforma tributária. E para falar de Autocom, é interessante porque eu faço, com essa edição, 12 edições, o Rally tem uma edição a mais do que eu aqui, 13 edições. Olha isso, hein? Então, estar aqui participando de uma edição comemorativa 25 anos é uma honra, né, para nós. E atuando, né, diariamente na FRAC, o Ralim principalmente através da coordenação do GT Tributário, o nosso principal papel é promover a interlocução dos associados com os diversos órgãos públicos, trazendo uma saúde regulatória para o mercado e, sem dúvida, pavimentando para que hajam soluções aptas, que estejam de acordo com a legislação, mas também que entreguem bons resultados para o varejo, né? Então hoje aqui a gente vê o resultado na feira e é com muito orgulho que a gente assiste aí essas soluções nessa edição, né, Ralim? É legal. Bem, primeiro parabenizar a FRAC, né, pelo 25 anos de Autocom. Isso não é qualquer entidade que consegue ter uma feira de tal dinamismo. Realmente a gente tem não só um orgulho de trabalhar em relação aos temas da FRAC, mas com as pessoas, que é fundamental. Exatamente. A entidade não existe por si só, né? Ela tem toda a equipe técnica, o staff, isso proporciona a gente um trabalho tranquilo e de conhecimento. Eu até estava comentando com a Lúcia, eu acompanho o Autocom há 13 anos, né? E aí eu vi exatamente essa evolução, Juliano, desde a época que as coisas ainda tinham algumas dúvidas sobre a questão tributária e a necessidade das empresas começarem a ter uma atenção especial. Até porque é uma regra de negócio, o que envolve a questão tributária para várias empresas. Independente das verticais que tem dentro da FRAC, o importante é o associado ser atendido. Obviamente tem momentos que tem mais demanda, a exemplo aí que a gente está vivendo da reforma tributária. Isso de fato, né, Lúcia, está trazendo bastante trabalho, mas um bom trabalho. Um trabalho pensando numa melhoria de ambiente de negócio, obviamente oportunidades para o nosso ecossistema. Exatamente. E, de novo, engrandece não só a entidade, a própria feira, que a gente consegue estar mais próximo das pessoas que estão no dia a dia nas empresas. Então a feira também é um momento de encontro, da possibilidade de a gente, nos corredores, conversar, falar, e a reforma, como é que está a questão aí que envolve a transição, fica mais leve. E aí a gente volta para o nosso dia a dia, que a gente vai ter naturalmente, e todo mês a gente se encontra no GT Tributário da FRAC. Então quem não participa, esteja convidado a participar, que tem muito conteúdo. Exatamente, Ralim. E eu coloco um ponto que é interessante, porque às vezes muitas pessoas, elas acabam não compreendendo muito o associativismo. E é muito interessante na FRAC, porque quando a gente tem a entrada de empresas novas ali nesse universo, né, e pensa assim, poxa, eu estou do lado do meu concorrente, e nós estamos compartilhando as mesmas dores, os mesmos desafios, e é um ambiente que ali eles se unem para buscar um ambiente melhor regulatório, um ambiente de negócios melhor. Então, é muito bacana a gente poder presenciar isso, poder apoiar o fortalecimento do setor, e quando a empresa ela reconhece a força do associativismo, né, ela consegue contribuir sem dúvida nenhuma por um cenário de desenvolvimento econômico das nossas empresas muito maior. E aí a gente vê aqui, né, depois coroando essa edição, essas empresas que participam, se unem, se apoiam, né, e conseguem concentrar pleitos
que trazem esses benefícios para o setor. É muito importante, muito bom. Dentro da entidade, né, da AFRAC, as questões jurídicas, né, ela tem um peso muito grande. E a AFRAC dar esse apoio aos seus associados é algo que nem todas têm essa disponibilidade, né, e essa clareza. E o que eu percebo, que vocês estudam até a fundo todas essas demandas. Não são só demandas, muitas vezes, que partem de forma governamental, mas sim até uma necessidade que um associado tem de ter uma instrução de como realizar algo. Isso é algo assim extraordinário, porque vocês conseguem atuar de forma intensa, né? Vocês olham ali como uma ajuda ininterrupta para que o associado fale, não, pô, eu me senti com um super suporte, então é algo que engrandece bastante. Juliana, você bem colocou que existem empresas que também relativamente são recentes no mercado, porque conforme nós vamos vendo, claro, a evolução da tecnologia, existem novas empresas que vão aparecendo, vão surgindo, porque o mercado também tem facilitado esse surgimento, até com a NFC, um documento fiscal, existência apenas digital, trouxe inúmeras oportunidades de novas empresas de software entrarem no mercado. E aí nós percebemos que existe uma necessidade de nivelar algumas informações. Então, nosso papel também é apoiar e levar esclarecimentos para uma empresa que está iniciando nesse mercado, uma empresa que precisa ter essa informação. Poxa, eu quero entender um pouco mais desse universo, quero entrar melhor nesse regulatório para trazer uma boa solução, né? Estar dentro do compliance. Então, para nós, esse papel também é essencial lá na associação. E até falando sobre as questões, né, as regulamentações, as questões governamentais, o que eu percebo é que vocês estão lá em loco, vocês estão lá aonde acontece, seja em Brasília, seja em qualquer lugar, vocês estão lá não só para entender, mas também para defender, que às vezes é algo até mais importante, né? Porque entender algo que está sendo imposto, vou usar essa palavra, né, sendo imposto, mas não no sentido ruim da situação, porque talvez a falta, o conhecimento, o entendimento, cada setor, cada área tem a sua particularidade. E se isso não for analisado de uma forma que possa englobar todas elas, da melhor forma possível, alguém vai ser prejudicado. E esse trabalho que vocês fazem que é bem importante. E dinâmico, né? Extremamente dinâmico. O legal é isso, né? A gente congrega dentro da AFRAC pequenas, médias, grandes empresas, né? A depender de alguns questionamentos de pequenas, não interessa tanto para uma grande, mas tem questionamentos das grandes ou das médias que interessam para as pequenas, porque elas miram ser uma empresa média e grande. Então esse dinamismo que é muito legal, e a busca de ter informação, não adianta a gente ficar no bastidor, tem que estar no front, né? Tem que estar exatamente nas discussões governamentais, na questão da reforma tributária, questões regulamentares, mas o que a gente percebeu bastante, né? Ser uma entidade também formadora de opinião. E para ser formador de opinião, não adianta a gente ficar dentro de casa. Realmente a gente tem que estar fora, buscar as informações onde elas estão sendo construídas. E isso, basicamente, no nosso país, é Congresso Nacional. Então, grande parte daquilo que interfere as atividades dos nossos associados são leis. Se a gente pegar a questão tributária, que é o nosso trabalho por essência, o meu, como GT tributário, tudo sai de um projeto de lei que tem uma tramitação, tem que ter uma política pública, tem que ter um relacionamento junto com o setor privado para ter para ter exatamente uma melhoria de ambiente também. E essa tramitação a gente acompanha bem de perto. Junto com a Unexo, a AFRAC participa de uma entidade que congrega outras entidades associativas, que tem esse trabalho muito bem forte, muito bem consolidado, mas a gente já tem também o nosso trabalho individualizado em Brasília e outros estados, mas focando em Brasília no acompanhamento de legislações. Isso é fundamental. Exatamente. Bom, nosso papel junto à Unex é ser uma associação como um braço de tecnologia para as demais entidades que compõem a Unex, que são entidades de comércio e serviços. Então, nós trazemos o ponto de vista do provedor de solução, né, que é aquele que vai entregar a solução justamente para os associados dessas entidades. E através da Unex, nós atuamos com a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, que trazem ali, se sensibilizam com relação aos nossos pleitos,
entendem os impactos que determinada legislação pode trazer, tanto ao nosso setor quanto ao setor de comércio e serviços. Então, o nosso papel é realmente, né, diário ali em Brasília. O Halim faz uma excelente interlocução lá conosco. Obrigado, Lúcia. Com certeza, né? E é diário mesmo, um esforço conjunto ali de levar os pleitos dos nossos associados. E também a gente tem um papel importante nos estados, porque, sem dúvida alguma, muitas obrigações acessórias que nossas empresas precisam entregar, né, também são conduzidas por várias entidades estaduais, né, essas secretarias da Fazenda. Então, eu vou fazer um comentário, eu acho que é oportuno, né? O Congresso foi um exemplo prático do tamanho, da dimensão que a FRAC desenvolve seus trabalhos. Com a participação, né, que a gente teve da Receita Federal, dos representantes do ENCAT, são entidades, né, que a gente tem um relacionamento natural de atender às obrigações, mas aquele diálogo com a questão governo, de como que a gente pode evoluir nessa tratativa, como melhoria, como evolução de trabalho. Então a FRAC realmente, de novo, né, é um orgulho tremendo trabalhar com toda essa equipe e ter esse poder de chegar na pequena empresa, levar conteúdo, para ela estar estruturada para ser uma média, e de uma média para ser uma grande. Esse é o nosso trabalho. Muito bom. Bom, e que venha mais 25 anos de Autocom, né, que a gente possa estar aqui comemorando uma bengala, não tem problema, de que forma for, mas que a gente esteja aqui comemorando com todos. E existe uma pauta que ela não é de agora, né, ela já vem aí de alguns meses, vamos dizer assim, não vou dizer, acho que não chegou a um ano, que é a reforma tributária. Essa pauta é bem importante. Na FRAC, inclusive, tem uma série muito interessante falando sobre ela, então quem tiver a oportunidade de ir até o YouTube, na página da FRAC, vai ter a possibilidade de assistir, muito bem feita. Tivemos também a oportunidade de fazer um podcast para falar sobre a reforma tributária com a ConnectCast. Então, tá aí, ó, diversas formas de você se atualizar, de você ter esse entendimento, e que com certeza esse espaço aqui foi mais comemorativo desses 25 anos. Então, a gente não quis entrar muito no mérito de falar aqui em detalhes sobre a reforma tributária. Bom, mas se tiver dúvida, pergunta. Pode perguntar, exatamente. Vem para a FRAC que a gente vai responder. Muito bem. Exatamente. Bom, gratidão mais uma vez, eu só tenho a agradecer. A gente sempre que se fala, sempre que se entrevista, é muito bom, a gente se diverte, né? Tem que se divertir, lógico. A gente se diverte porque, e no podcast que nós fizemos, tem uma coisa interessante, a gente falou, ó, nada de juridiquês pesado, a gente quer uma coisa leve, para que todo o público consiga, de uma forma tranquila, saber, receber esse conhecimento. Eu acho que a gente tem conseguido, a gente tem atingido, né? Eu acho que isso é o mais importante, sair um pouquinho daquela coisa séria. Então, mais uma vez, doutora Aline, doutora Lúcia, muito obrigado, espero que a gente ainda tenha outras e outras, até porque isso é dinâmico, isso se atualiza, então a gente vai precisar saber aí mais sobre as questões da reforma tributária. 2025 promete, pessoal. É o último ano da regulamentação para a prática em 2026. Fiquem atentos. Vejam aí, tem muita coisa por vir. Podcast Autocom, ConnectCast, nosso muito obrigado.